Feliz terça-feira, povo de Deus, nós aqui mais uma vez. Hoje já faz um mês que estamos aqui nessa live todas as terças às 5h16. Então hoje nós vamos falar sobre a vida de Daniel, porque na semana passada eu falei que ia falar de algumas pessoas, de alguns personagens da Bíblia, alguns heróis da fé, que fizeram mudanças geográficas. Bom dia, amigas, tá me ouvindo? Como que tá aí? Que bom ter você aqui comigo. Então, pessoal que for entrando, sejam bem-vindos. Nós vamos estar aqui juntos agora, esses momentos. Se vocês estão se preparando para o trabalho, coloca o celular aí e escuta essa palavra. Hoje nós vamos falar sobre Daniel. E porque nós estamos falando sobre as mudanças que as pessoas... Obrigada, amiga. As pessoas da Bíblia tiveram mudanças geográficas que foram importantes para o ministério delas, para o projeto que Deus tinha para a vida dela. Que bom. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu vou falar, eu vou fazer a leitura da introdução que a minha Bíblia tem sobre a vida de Daniel, porque eu não sei se todo mundo tem uma Bíblia de estudo. Então só um minuto de paciência para quem estiver assistindo o depois gravado, né? E para quem está aí, vou fazer então a leitura para a gente poder entender. A vida e o ministério de Daniel cobre todo o período de 70 anos no cativeiro na Babilônia. Deportado para a Babilônia aos 16 anos e escolhido para servir o governo, Daniel se tornou o porta-voz profético de Deus para o mundo gentil e judeus, declarando o propósito presente e eterno de Deus. 9 dos 12 capítulos deste livro cuidam de sonhos, inclusive visões dadas por Deus, envolvendo árvores, animais, feras e imagens. Tanto nas suas experiências pessoais quanto nas visões proféticas, Daniel mostra orientação, intervenção e poder de Deus nos assuntos dos homens. O nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Eu gosto muito da história de Daniel e a gente vai falar então sobre essas mudanças geográficas. O povo de Deus, eles estavam então cativos na Babilônia agora. E Daniel, um jovem, porque os jovens que foram escolhidos para servir o rei eram os mais bonitos, os mais estudiosos, os mais inteligentes, preparados, né? Tinham uma cultura, um conhecimento. Então, quando Daniel chegou lá, ele e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, eles decidiram não se contaminar com as coisas do rei. Por quê? Porque eram oferecidas a ídolos, deuses que eles acreditavam. E como esses só adoravam a Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, eles também, chegando lá, foram mudados seus nomes. Então, o que significa eles mudarem o seu nome? Significa que eles queriam tirar a identidade desse povo de Deus. Então, os pontos que eu vou falar hoje, então. Primeiro, a mudança. Deus tinha um propósito na vida deles, que até hoje, muitas palavras que Daniel deixou ainda não se cumpriram. Então, as revelações de Daniel, elas servem para os nossos tempos, elas são revelações de Deus. E quando eles escolheram não se contaminar com as iguarias, os alimentos que eram consagrados aos deuses, os responsáveis por entregar o alimento ali, os eunucos, né, falaram, mas a gente não pode deixar de alimentar vocês, porque depois vocês vão ficar fracos e aí, o que vai acontecer? Eu vou ser punido, né? Aí eles falaram, então, por 10 dias, nos deixa fazer esse teste. E se por acaso a gente não for achado forte, não for achado em condições, então tudo bem. Aí o que aconteceu? Nesse posicionamento que eles deixaram de comer tudo que existia ali de gostosuras, eles deixam para nós, bom dia, sejam bem-vindos. Eles deixam para nós ali um ensinamento de que quando a gente escolhe por estar com Deus, a gente tem que fazer algumas escolhas. Então, assim, é muito fácil a gente falar, eu sirvo a Deus, eu amo Deus, eu sou de Deus. Mas a gente está disposto a fazer algumas escolhas? Então, ali começa o ministério que Deus tem para a vida deles, com a sua atitude, com as escolhas. Eles precisam ser diferentes no meio daquele povo, senão, como Deus poderia usar eles, né?
Então ali, quando eles decidiram não comer, passados os 10 dias, quando o eunuco voltou para ver como ele estava, como ele foi dar reparo naquele dia que ele foi ver, a partir de hoje, então deu os 10 dias, vamos reparar bem como tá essas moças aqui. A Bíblia fala que eles estavam mais robustos. E a palavra robusto não significa que a pessoa estava gordo, porque robusto é uma coisa consistente, uma coisa maciça, uma coisa forte. Então, é uma coisa natural. Então, a gente vê muitas pessoas, às vezes, que querem fazer os procedimentos de crescer, né? As pessoas que gostam de ficar bonito, como fala? Aquelas pessoas de fisiculturismo. Então, muitas vezes, aquele músculo, aquela musculatura não é robusta, porque não é uma coisa natural. Então, se a pessoa não se manter naquele ritmo de atividade e também de alimentação, ela não vai permanecer daquela maneira. Já esses 4, a Bíblia fala que eles estavam robustos, ou seja, aquela força, aquela consistência, aquela firmeza era permanente, não se desfaria, era força natural de Deus. Então, assim, eles se achavam bonitos, mais vistosos do que os outros que comiam as especiarias. Então, agora, a mensagem que eu quero trazer hoje está no capítulo 6, que é como fechar a boca dos leões. Por isso eu coloquei na minha introdução aí do story, o leão, pra dar aquela... Eu achei esse videozinho muito lindo, assim, impactante. Porque o leão, ele tem muita simbologia, né, na palavra de Deus. Um dia eu vou falar sobre o leão que eu, assim, me interesso muito também. Então eu vou falar aqui o que aconteceu, por que ele foi parar na cova dos leões. Deixa eu ver se eu tô seguindo a pauta certinho. O Daniel, ele foi usado muito também tem várias histórias esse livro de Daniel é lindo, gente. Eu convido todos a lerem, tá? É um livro pequeno de 12 capítulos apenas. É maravilhoso. Nós vamos chegar lá no Telegram também, mas se alguém já quiser ler, rapidinho vocês terminam. É muito lindo. O livro fala de muitas revelações, porque Daniel tinha esse dom. Então, assim, a Bíblia fala que Deus, ele dá dons para cada um de nós. Só que esse dom, ele vem através de uma busca, através de uma escolha, através de todos os dias estar em constância. E o Daniel, então, ele tinha esse dom. Então, o ministério dele foi muitas vezes revelado através desse dom. E então, como ele foi parar na cova? O rei, ele tinha estabelecido por ordem ali no reino dele pessoas que fossem governantes. Então, o Daniel, ele fazia parte de uma hierarquia que só tinha 3. Depois os outros tinham mais. Por exemplo, como se ele fosse um gerente, assim, e os outros fossem os servidores, assim. E aí, a Bíblia fala governador, então ele era um governador. E tinha outros 2 governadores que junto com aqueles outros que eram de hierarquia menor, eles se juntaram para falar para o rei, porque eles olhavam para Daniel e não via nada que eles pudessem condenar Daniel. Eles queriam denegrir Daniel. E como eles não achavam nada que eles pudessem fazer para poder mostrar que Daniel estava errado, que Daniel que tinha alguma coisa errada na vida dele, o que eles fizeram? Eles fizeram o rei e introduziu uma lei que quem adorasse a Deus ia ser preso, jogado na cova dos leões famintos. Aí o que aconteceu? Daniel fez o que ele sempre fazia. E as janelas da casa dele ficavam abertas. Seja bem-vinda, amiga. Coloca o celular aí quando você se arruma, mas não perde essa palavra, não. Então, o Daniel, ele tinha uma coisa que ele fazia, que era todos os dias orar 3 vezes ao dia. Então, você quer saber como fecha a boca dos leões? Quem são os leões? Os nossos adversários, as nossas lutas diárias, as dificuldades, nós mesmos, nossa própria carne. São leões que todo dia tentam nos devorar, que todo dia tentam nos colocar para baixo. Todas as lutas são leões que a gente vence todos os dias. E como que a gente vence esses leões? Como a gente fecha a boca desses leões para eles não nos devorarem? Fazendo o que Daniel fazia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, o que aconteceu? Eles conseguiram fazer o rei assinar esse decreto que não podia adorar a Deus. E aí, sabe o que aconteceu? Quando eles viram Daniel ali, virado para o lado de Jerusalém, fazendo a oração dele, sabe o que aconteceu? Eles foram fofocar direto, na hora, correram lá para o rei para fofocar. E aí, o rei ficou, aqui a Bíblia fala que o rei ficou
Então, os presidentes, de que eu grifei um monte de coisa aqui pra mim falar, mas não quero ficar lendo. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus. Que a gente possa aprender com Daniel, porque a gente, às vezes, sabe que nesse tempo, sabe o que eu faço? Eu coloco um despertador no meu celular. Então, todo dia, ao meio-dia, ele desperta para eu fazer uma oração. Só que às vezes a gente não tá em algum lugar assim, mas todo lugar tem banheiro, gente. Então, coloca um despertador em algum horário que você sabe que você pode ir no banheiro e faz pelo menos o Pai Nosso. E começa a reparar que as coisas vão mudar. Eu tive coragem de vir aqui fazer essa live, começar a fazer essa live por causa disso. Porque eu tinha vergonha de falar ao vivo, tinha vergonha de saber que vocês estavam me olhando, entendeu? Porque eu podia fazer um vídeo e as pessoas podiam ver ou não. Só que aqui eu sei quem tá aqui, eu sei quem passa por aqui, eu vejo vocês aqui, entendeu? Eu vejo vocês entrarem, vejo vocês saírem e isso não me abala. Por quê? Porque eu tô fazendo pra Deus, Deus me deu força, me deu coragem e isso é uma coisa que eu venci, essa vergonha, essa falta de coragem de vir aqui. Então, isso é uma coisa que eu venci fazendo isso. E se tem alguma coisa que vocês têm vontade de fazer, façam um teste. Coloque seu despertador para despertar e para vocês orarem. Porque Daniel não precisava de despertador, mas a gente tem esse recurso. E a gente sabe que se a gente se deixar, a gente se distrai com as coisas da vida, da correria. Então, todo mundo pode dar uma saidinha de 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos lá no banheiro. Então, faz de conta que você foi no banheiro e faz a sua oração lá. Tá bom? Que dá certo. Então o rei, tendo ouvido essas coisas, ficou penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel e até o pôr do sol se empenhou em salvá-lo. O rei queria mudar alguma coisa, mas não podia, ele tinha assinado. Então o rei teve que deixar ele ser lançado na cova dos leões. Mas sabe o que aconteceu com o rei naquele dia? Porque ele sabia que Daniel era justo e que ele estava sendo um rei injusto fazendo uma coisa daquelas. Ele foi e selou com a sua... pôs uma pedra e selou aquela fechadura. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu-lhe o sono. Então o rei, ele não dormiu, ele ficou em vigília. Vigília, por quê? Porque quando a gente quer que alguma coisa aconteça, quando a gente precisa de uma providência de Deus, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. E esse rei, que também já tinha visto a mão de Deus através de Daniel, ele não queria que Daniel fosse morto, mas ele pensou: ó Deus, o Senhor pode livrar, o Deus vivo de Daniel pode livrá-lo da boca dos leões. Então o rei ficou intercedendo por ele. Porque o rei estava vendo como ele estava enganado de ter feito aquela lei. Então, o rei dirigiu sua palestra. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Sabe quando você faz uma oração assim? Você pede para Deus uma coisa, só que quando você chega diante daquela realidade, você não tem muita certeza, mas no fundo tudo que você quer é como o rei estava ali esperando a voz de Daniel. Ele falou: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem te continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou: ó rei, vive eternamente. Olha que bênção, ele escutou o que ele precisava. Imagina você receber uma ligação que você esperava. Imagina você receber aquela ligação da pessoa falando o que você esperava receber de notícia. Você está esperando a resposta de um exame que vem ali a declaração da sua cura e você recebe essa ligação. Enfim, qualquer coisa que você esteja esperando mesmo em Deus e você orou por aquilo, de repente você recebe a ligação, você fica até com medo de atender, não sei, mas no fundo eu confio em Deus. Alô? Aí a palavra vem. E aí confirma aquilo que Deus já tinha planejado para tua vida. Por quê? Porque Deus é fiel. Então Deus livrou. E aí, não é que Deus é vingativo, mas tudo que você planta, você colhe. E aí o que aconteceu com aqueles que tinham colocado Daniel naquela cova, que tinham inventado aquela lei?
eles foram jogados. E a Bíblia fala assim que antes que eles tocassem o chão, antes que eles chegassem ao chão, os leões já tinham devorado eles. Então, não foi porque os leões não tinham fome. Os leões tinham passado sem alimento antes de colocar o Daniel lá. Quem livrou Daniel foi o poder de Deus, foi a blindagem do Espírito Santo que estava na vida dele. Então, essa é a blindagem que Deus dá para aqueles que buscam a Deus, para aqueles que se separam, para aqueles que querem uma coisa diferente com Deus. Então, você que aqui passou e continuou e ouviu essa palavra, você quer alguma coisa diferente, Deus também quer te entregar. E Deus está te chamando. Agora, nessa noite, né, durante essa noite, eu tive vários insights para poder compartilhar com vocês. Então, uma coisa que a gente precisa aprender com Daniel é a constância. Todos os dias a gente ir lá orar. Por que eu coloco o Pai Nosso todo dia? Porque eu quero incentivar que vocês, mesmo que às vezes você passa pelo story e não faz a leitura, mas tá ali todo dia e algum dia você vai ler e outro dia você vai ler e as coisas vão começar a mudar na tua vida. Onde Deus te levar, vá, mas leve Deus na sua companhia. Não importa o lugar que você for, né? Porque a gente tá falando de mudança geográfica. Não importa o lugar que você esteja, certo que Deus está na sua companhia. Então assim, você vai estar seguro em qualquer lugar que Deus está com você. Em todo lugar onde couber Deus. Você pensa aquele lugar assim, quando você, nossa, meu Deus, aqui não agrada a Deus. Então pensa, não é para você estar ali. Onde você estiver que Deus se agrada de estar, então ali é o seu lugar. Então onde você estiver, não importa onde, se Deus estiver com você, você está seguro, tá bom? A mensagem que eu recebi de Deus, eu pensei que era 3, mas são 2. Assim como eles foram separados... Gente, o livro de Daniel não é só sobre Daniel, não, viu? Sobre Sadraque, Mesaque e Abednego também. Lá na fornalha de fogo também. E sobre muitas revelações, vocês precisam ler. Assim como foram separados, esses de boa aparência, de pessoas pensantes, assim nós, povo de Deus, temos que ser. Porque... você pode ver que o mundo, ele recebe a palavra de pessoa. É muito difícil alguém dar crédito a uma pessoa, mesmo que ela seja uma pessoa que está falando de Deus, se ela não tiver conhecimento, se ela não tiver preparo. Então, cada um de nós temos que nos preparar para a gente levar o evangelho. Todo dia a gente tem que estudar. Então, você pensa que a vida de Daniel era diferente antes dele estar ali na Babilônia? Não, ele era um moço que estudava. Então, a gente precisa estudar a palavra de Deus para Deus dar revelações para nós. Então, assim, a palavra que Deus me deu foi que nós podemos servir como Daniel no nosso tempo. Por quê? Porque Daniel não está mais entre nós. Cadê o Moisés? Cadê o Abraão? Cadê o Davi? Não tem mais. E aí? Quem são esses homens de Deus, essas mulheres de Deus? Cadê Esther? Cadê? Somos nós. Precisa de nós. Não é que Deus precisa de nós, ele pode usar outro. Eu quero ser usado por Deus. Quem quiser ser um Sadraque, Mesaque, Abednego, um Daniel, coloca aí depois nos comentários, mas na postagem, tá bom, gente? Porque aqui apaga, depois quando eu for salvar, apaga tudo. Então eu quero ver vocês comentarem lá. Eu sou um dos 4, tá bom, gente? Coloca lá. Eu sou um dos 4. Porque Daniel tinha o dom de revelação, né? De interpretar sonhos. Mas qual será os nossos dons? Deus pode usar a gente em qualquer um deles. Aí, olha só que legal. Eu achei muito legal, porque assim, eu não estava pensando nisso. Deus estava falando aqui Deus falou pra mim assim. Eu vi uma roda, né? Eu fiquei pensando, o que tem a ver uma roda nesse sonho que eu acordei? Aí a Bíblia fala, Deus falou comigo assim, um monociclo. O que é um monociclo? Vocês já viram no circo? Um palhaço equilibrista? Ele tem uma roda, né? Um monociclo é uma rodinha que ele pedala equilibrando, fazendo malabares. E aquilo é entretenimento. Então, se eu vier aqui de forma como um monociclo, eu vou sozinha, eu vou estar sendo um palhaço aqui diante de vocês só para entreter. E eu não sou essa. E não vamos ser um desses. Nós não estamos sozinhos. É por isso que eu quero vocês aqui comigo. É por isso que eu convido vocês sempre a estarem aqui. Porque
o monociclo não carrega nada, ele só entretém as pessoas, ele só faz malabares, ele é um palhaço no fim das contas. Que só serve para divertir as pessoas, e eu não estou aqui para isso. Uma bicicleta, ela já tem uma capacidade de levar alguma coisa, e ela anda por mais caminhos. Só que a bicicleta, ela só fica em pé se ela estiver em movimento. Então, assim, não dá para ser eu e a Ju, não dá para ser eu e o Nilson, só nós dois aqui, eu e o Wanderson todo dia aqui, não dá pra ser, só nós dois, nós duas, sabe? Não dá pra ser, porque a gente não vai muito longe. Não dá pra ser, sabe? Não dá, infelizmente não dá. Então, Deus quer mais pessoas nessa obra. Um triciclo, por exemplo, ele tem já mais estabilidade, né? E consegue carregar mais carga. Acontece que também tem suas limitações. Já um que tem 4 rodas, pode ser um carro, pode ser uma picape, já tem uma capacidade maior, só que ainda assim limitada. Então, qual seria o que a gente precisaria ser para a gente carregar essa palavra preciosa? A gente precisaria ser um caminhão. A gente precisaria ser junto um caminhão. Por quê? Porque o caminhão, você vê que ele tem... Eu dei uma pesquisadinha lá, que um caminhão de carga, ele tem... Cada eixo é 4 rodas, né? 2 rodas. Então, eu não entendi muito bem lá essa parte das rodas. Eu sei que eu visualmente, conhecendo um caminhão, a gente vê que não tem só 4 rodas. Um caminhão, ele é composto, rodas compostas, né? Que algumas são trações para ele ter mais força. E um caminhão, ele carrega, eu tinha pesquisado, eu vi alimento. Então, imagina a gente, nós, esse povo de Deus reunido aqui, que tá buscando a palavra, que antes de vir aqui se prepara, que todo dia pega e faz uma oração, coloca o despertador para acordar, ou para ir lá fazer uma oração no meio do dia. Esse povo é um caminhão que carrega alimento para as pessoas, que carrega suprimento e transporta o progresso e a riqueza. E enfrenta uma estrada. Então, lembra quando os caminhoneiros pararam, como tanta coisa começou a aparecer de dificuldade, como todo mundo começou a perceber a importância dos caminhoneiros? Por quê? Porque eles carregam a nossa riqueza, porque eles carregam a prosperidade. Então, que a gente seja uma equipe em movimento para Deus, que a gente seja um caminhão. Então, para a gente ser esse caminhão que carrega a riqueza, a gente tem que se preparar. Assim como Daniel se preparou, para a gente ser a diferença, não só no meio dos gentios, como a Bíblia falou lá no início, na introdução do livro de Daniel, para a gente ser a diferença entre os gentios e também entre o povo de Deus. Porque tem muita gente entre o povo de Deus que tá ali servindo, mas não serve muito não, que acha que é só para si, como um monociclo, sabe? Quando a palavra de Deus funciona para ela, mas ela não consegue ajudar as pessoas. Que não seja assim a nossa vida, que tudo que a gente puder compartilhar, que tudo que a gente puder ajudar, a gente faça, em nome de Jesus. Tá bom, pessoal? Vou fazer então a nossa oração final, que eu nem sei, acho que a gente passou dos 20 minutos que a gente tem costume de fazer. E obrigado por vocês que tiveram até aqui, tá bom? Senhor meu Deus, diante da tua presença nos apresentamos, Pai. Agradecido, Senhor, por essa palavra. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor leva cada um dessas pessoas, ó Deus, que passaram por aqui, Deus, que estão vendo essa gravação. Em nome de Jesus, leva, Pai, por caminhos, ó Deus, que vai fortalecê-las, que vai torná-las robustas, ó Deus, que vai torná-las, ó Pai, caminhões que transportam riquezas e progresso. Em nome santo do Senhor Jesus, ó Pai, que sustenta o teu povo, que sustenta, Pai, em nome do Senhor e não em nome de cada um de nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um beijo para quem tá chegando agora, gente. Eu vou salvar essa live. Bom dia para quem esteve até agora aqui. Gente, vou fechar. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, amiga. Onde que fecha aqui, meu Deus?